Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. O nosso culto já vai começar. Enquanto isso, vou te passar algumas dicas para você aproveitar melhor o nosso conteúdo. Vamos para a tela do celular? Para selecionar a versão da Bíblia é muito fácil. Você abre o seu aplicativo, todos funcionam de forma semelhante, depois você toca nessas 3 barras no canto superior e aí você procura pela opção Versões. Aqui em Versões é só você escolher a versão que você quer usar ou que está sendo utilizada pelo pregador no púlpito, né? Depois de baixada, ela fica na lista de baixadas e aí você pode facilmente trocar de uma versão para outra e isso facilita bastante a sua compreensão e a sua interação do que está sendo lido na Palavra de Deus. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Olá, adolescentes! Eu estou aqui com a tia Cris. E eu com a tia Elaine. E nós queremos fazer um convite todo especial para vocês. Nós temos na terça-feira Movimento Teens. Isso mesmo, o que é um movimento? É um lugar onde você vem e se movimenta. Tem diversão, brincadeira, jogos. Aqui na igreja nós temos ping-pong, sinuca. E além da diversão, nós temos uma comidinha toda especial toda terça-feira. A cereja do bolo realmente está onde? Na palavra, louvor e adoração e brincadeiras para o crescimento de vocês. E no domingo, a partir das 18 horas, nós temos um super bate-papo, onde a gente trata de temas incríveis e assuntos super interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E, claro, embasado tudo na palavra, a gente faz um fechamento mostrando o que a Bíblia acha sobre cada assunto. Então não perca, esperamos vocês! E nós estamos aqui com a mesma camiseta. Por quê? Porque nós duas acreditamos na família. Adolescente, você faz parte de uma família e quanto melhor for seu relacionamento com ela, mais feliz você vai ser. Erga tua voz e declare: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Adora o Senhor que está neste lugar. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, ele trouxe minha vida, e como nós estávamos, eu estava condenado, como nós estamos agora, mas agora pela cruz do meu Senhor eu fui reconciliado, nova vida eu tenho no Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e
e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Gentilmente Declare e cante. me atraiu e eu Sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Te louvamos, Senhor. Gentilmente nos atraiu pra nova vida ter em ti, ter em ti. Adora o Senhor, querido. Diga: Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. Quebrantado do seu amor. Te louvamos, Senhor. Adore aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Entenda a oportunidade que você que está aqui no templo, você que está aí na tua casa, eu que estou aqui, estamos tendo de adorar ao Rei dos Reis neste momento, de adorar ao Senhor neste lugar de adoração. Então diga palavras que exaltem, que adore a Ele, chame a presença do Senhor para a tua vida, querido. Diga: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vem digno, vem aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor, aleluia. Te louvamos, Senhor Jesus, Tu és adorado, entronizado. Amém, queridos. Pai, obrigado por esse tempo de adoração, de louvor. Que nós continuemos nessa noite a sentir a Tua presença. Fala conosco agora. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco, abra os nossos ouvidos e que seja o Senhor falando na vida dele. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos. Feche os teus olhos agora, vamos orar. Pai, nós queremos pedir para que o Senhor manifeste a Tua presença no nosso meio. Queremos pedir a Deus para que o Senhor venha sobre nós neste lugar. Pai, o Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Nessa noite nós queremos pedir para que o Senhor continue ministrando os nossos corações, para que o Senhor continue, Senhor, derramando graça sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa fazer-se presente aqui no nosso meio, quebrando qualquer tipo de maldição, fazendo o Teu nome ser honrado, adorado e exaltado esta noite, ó Deus. E por isso nós queremos, ó Deus, declarar que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, que o Senhor cuida de nós, e por isso, ó Deus, nós recebemos do Senhor a vitória, o renovo e a transformação, ó Deus. E assim nós queremos pedir, ó Deus, se alguém no nosso meio com dores, se alguém com dor aí, levante uma de suas mãos. Se alguém do nosso meio com dores, ó Pai, agora que o Senhor esteja repreendendo toda dor, ó Deus, liberando graça agora de cura, misericórdia do Senhor, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que o Senhor será honrado esta noite. Por isso, venha a nós o Teu reino, estabeleça o Teu querer esta noite neste lugar e assim manifeste a graça e a misericórdia do Senhor. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Êxodo 14, a partir do versículo 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira
vitoriosa. Olha só, o Senhor fez com que Faraó, o rei do Egito, continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Se você ler na sua Bíblia, um pouquinho atrás, do capítulo anterior, você vai perceber que o povo de Israel, eles estavam sendo oprimidos por Faraó. E alguns estudiosos dizem que Deus usava Faraó para oprimir o seu povo, por causa da rebeldia, idolatria e porque eles abandonavam ou estavam abandonando a Deus. Se você estudar a Bíblia, você vai entender que o povo de Israel já estava orando há muitos anos por uma libertação. E aí aparece então Moisés. E Moisés, ele é a pessoa que foi chamada para libertar o povo de Israel. E aqui então, no capítulo 14, o povo de Israel já tinha sido abençoado. Moisés já tinha vindo na vida do povo e já tinha feito vários milagres através de Deus. E a última praga que Deus permitiu foi que os filhos primogênitos, eles morressem. E aí então, se você prestar atenção no texto, você vai perceber que havia um rito, e eu quero falar um pouco sobre esse rito essa noite. E esse rito era o rito de passagem. O que eles tinham que fazer? A Bíblia fala que Deus orientou Moisés a orientar o povo a pegar um cordeiro, e esse cordeiro, ele deveria ser criado durante alguns dias, para ser exato 14 dias. Eles pegavam um cordeiro pequenininho, bonitinho, sem nenhum defeito. Eles tinham que dar comida para o cordeiro, amamentar o cordeiro, olha que lindo, dar água para o cordeiro, e durante 14 dias eles tinham que cuidar do cordeiro. E aí então, no 14º dia, eles tinham que sacrificar aquele cordeiro. Imagina só, você cuidar de um animalzinho 14 dias e depois você tem que fazer um sacrifício dele. E você tem que pegar o sanguinho do cordeiro, derramar em uma bacia, pegar o isopo, que eram ramos. Você pegava uns ramos tipo hortelã, mais ou menos assim, e você tinha que mergulhar a hortelã, o isopo, no sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, ou seja, no portal lá da sua casa em cima. E esse era o ritual. Por que eles tinham que fazer isso? Porque Deus falou para Moisés que à meia-noite iria passar o anjo da morte. E esse anjo da morte mataria o filho primogênito que havia na casa, na família. E aí esse nome significa, o nome em Israel, em hebraico, é Pesach, que é passagem, que é Páscoa. Isso é a Páscoa. E aí Deus orienta e fala, olha, e depois que vocês fizerem isso, vocês vão assar e comer o animal. E assim eles fizeram. Todos os israelitas fizeram isso. Meia-noite passou o anjo da morte. A casa que não tinha o sinal do sangue do cordeiro, acontecia uma tragédia. Diz que gritos horríveis aconteceu no Egito. Os primogênitos estavam morrendo. Por que isso aconteceu? Porque Faraó teve o coração endurecido e ele não deixava o povo de Israel sair. Agora pense comigo. Durante 10 vezes Moisés ia lá, falava em nome de Deus com Faraó, e Faraó falava, ó, não vou liberar eles não. Seu Deus não é mais forte que o meu Deus. Na realidade, Faraó se considerava o Deus Ra, o Deus Sol. E isso aconteceu várias vezes. Moisés foi paciente. Ele foi um homem usado por Deus. E aqui então, passado tempos e tempos, o povo obedeceu literalmente a Deus. E eles, o texto diz aqui, que eles saem vitoriosos. Mas Faraó ainda estava com o coração duro, querendo perseguir o povo que saiu em vitória. Quando eu vou para o Novo Testamento, Jesus é o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Aquele cordeiro que a gente, o povo de Israel cuidou 14 dias. E ele veio. E ele veio justamente com esse objetivo. Ir para o sacrifício. Morrer uma morte de cruz. E esse Jesus, ele
veio para nos livrar das garras do mundo. E hoje o mundo, ele é teimoso. Êxodo 14, 8. Faraó, rei do Egito, continuava teimando. O mundo é teimoso com a gente. A gente cai aqui, erra ali, e o mundo continua teimando, nos oferecendo oportunidades para não sair de suas mãos. E chega uma hora que o mundo teima tanto que a gente fica preso nesse sistema que é cheio de coisas, que acaba levando muitas pessoas a ficarem presas nele, amarradas nele. Se você ler a história de Jesus, você vai perceber que Jesus ele estava começando o seu ministério, 30 anos de idade, ele inicia o ministério, ele prega durante 3 anos, e a Bíblia fala que ele fazia muitos discípulos, e os seus discípulos batizavam pessoas, e de repente, quando ele começou a crescer no ministério, chegou o momento em de cumprir as profecias do Antigo Testamento. Isaías 53 diz que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro. E chegou a época, chegou o momento. E a Bíblia fala que 2 discípulos de Jesus traiu ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas o vendeu e com um beijo traiu o mestre. Pedro se arrependeu, obteve então de Jesus o perdão, enquanto Judas teve remorso e tirou a própria vida. E esse Jesus, ele começa a fazer discípulos, ele vive 3 anos de ministério, e nesses 3 anos ele ensina as pessoas sobre o amor, e ele ensina que para ir para o Pai é preciso passar por Ele. Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que caminha com a gente, que está do nosso lado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ler sobre a história de Jesus, você vai perceber que Jesus, ele sempre pregou o amor, viveu o amor, falava do amor, e ele deu a sua vida por amor. João, o apóstolo amado de Jesus, fala lá no capítulo 3, versículo 16, que o Pai amou tanto a gente que deu o Filho, que tinha a essência de amor, santo, lá na cruz, para que a gente tivesse uma vida diferente, uma vida eterna, uma vida para sempre. E aqueles que nele creem teriam essa vida também. E o mais belo de tudo é no versículo 17 de João 3, que fala que Jesus ele não veio condenar o mundo, julgar as pessoas, mas ele veio salvar as pessoas. E isso é muito lindo. Esse Jesus ele jamais condenou. Se Judas tivesse se arrependido, com certeza Judas tinha seguido o ministério. Eu não sei o que é pior, vender Jesus ou negá-lo 3 vezes. Eu não sei o que é pior, mas eu sei de uma coisa: Jesus não veio julgar pessoas, ele veio amar pessoas. E esta ovelha, esse Cordeiro de Deus, ele vai para o matadouro, ou seja, ele vai para a cruz, e ele vai para que se cumprisse as suas palavras. O Filho do Homem, ele veio ao mundo para trazer salvação. João sabia disso. João o Batista, ele pregava e ele anunciava: olha, vai vir um depois de mim, e esse que vem depois de mim, ele vai estabelecer o reino de Deus. E ele começa a pregar, e ele falava para as pessoas: vocês são raças de víboras, vocês precisam se arrepender, se arrependam dos seus pecados, porque eles acreditavam, irmãos, que existe vida eterna. Quem aqui acredita que existe vida eterna? Tem poucos aí. Você na sua casa, você acredita que existe vida eterna? Quem aqui acredita que tem vida eterna? Então, esses dias eu estava brincando com a pessoa, eu falei assim: quantos anos você vai viver? Você acha? Uns 100 anos? Vamos colocar uns 150? 150 tá bom para você? E depois disso, o que você vai fazer? Porque a gente só se preocupa com essa vida nossa, essa vida passageira. E depois, onde você vai morar? Existem 2 caminhos: o céu e o inferno. Você só vai para o céu através da cruz, irmãos.
através da cruz. E Páscoa é isso. Páscoa significa passagem, Passover. Você precisa passar da escravidão para a libertação. Você precisa sair das prisões que te amarram no mundo, o mundo teimoso, porque é teimoso, não é assim? Você não quer pecar, não, e quando você pensa que não peca, não quero, e vem para a igreja e ora, e tá lá orando, e de repente eu não quero pecar, e pecou. Quando pensou que não pecou, daí você fala, meu Deus, o que eu fiz? Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. Ele morreu para que você tivesse salvação, para que você fosse liberto. Pecar então é normal, pastor? Não é normal. A gente brinca, né? Não saiba mais, no nosso estudo bíblico, que o pecado é como se fosse andar de bicicleta, um acidente, né? Quando você está andando de bicicleta, não sei se você já andou de bicicleta e caiu um tombo, ou de moto, né? Que dá para você levantar, porque tem tombo de moto e de bicicleta que você não consegue levantar, né? Já desmaia e fica ali. Mas aquele tombo que você está andando de bicicleta, caiu, e aí você levanta, olha para os lados, não vê que ninguém está te olhando, bate a sujeira e sai correndo, não deixa ninguém ver. O pecado, ele deveria ser um acidente na vida das pessoas, mas hoje não. Hoje o pecado é um passeio, todo mundo gosta de passear no pecado. João entendeu isso, e ele falou, olha, está vindo um que vai estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino eterno, infinito. Eu quero viver o reino de Deus, mas eu não quero viver o reino de Deus quando eu tiver 70 anos, 80 anos. Senhor, eu estou pronto agora. Eu estou pronto para te servir. Ué, como que você vai servir? Não serve mais. Já foi. Conheço pessoas que deixam para servir a Deus quando eu casar. Lembra daquela história? Uma pessoa foi na casa, um homem de Deus foi na casa de uma irmã, bateu o palmo e falou, olha, Deus está te chamando para o ministério, para ser missionária. E aí a mulher falou, mas eu sou tão nova, eu tenho que aproveitar a vida. Eu vou depois que eu aproveitar a vida. E aí o homem de Deus foi embora. Passou um tempo, o homem de Deus voltou, a mulher tinha aproveitado a vida já, ele chegou lá, bateu na porta dela e falou assim, Deus está te chamando para o ministério, você vai ser missionária. E ela falou, mas agora que eu estou noiva, eu já aproveitei um pouco a vida, agora eu estou noiva, eu preciso casar. E aí então, ele foi embora e ela casou. E assim foi, ele voltou, daí ela falou, agora eu quero ter filhos. E ela então teve os filhos, e aí quando ele chegou lá, ela já era avó, ele bateu na porta dela e falou assim, hoje Deus está te levando e Ele vai cobrar de você todas as almas que você não evangelizou. Ela já estava velhinha, tremendo. Tem gente que quer deixar para servir a Deus quando passar os anos. Olha, se Jesus te chamar, você precisa viver o reino de Deus, porque até aquele momento, João, ele ainda não tinha experimentado do reino de Deus e nem os discípulos. O Cordeiro de Deus, ele precisava ir para o matadouro, o Cordeiro de Deus precisava ir para a cruz. Páscoa era isso, eles precisavam sair da escravidão. E aí então, se você ler a Bíblia, você vai ver que em Atos 2 começa os discípulos a viver o reino de Deus, curas começam a acontecer, milagres começam a surgir. Mas quando os discípulos estavam com Jesus, acontecia isso, pastor? Sim, por causa do noivo. Agora o noivo tinha deixado o espírito dele para a igreja. O reino de Deus é estabelecido. E nos dias de hoje nós precisamos entender que Páscoa significa isso, a ressurreição de um Cristo que está vivo. E Ele deu do seu Espírito para manifestar no nosso meio. Isso é Páscoa, é ressurreição de um ser sobrenatural. Ele ressuscitou, 40 dias ele ficou ensinando seus discípulos sobre as coisas espirituais, sobre o reino de Deus. E ele ensina os discípulos, ele fala, eu vou, e vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, Deus nos fez para sermos eternos.
E a gente só vive nesse mundo achando que acabou, que é só aqui. Não, pastor, eu acredito na vida eterna. E o que você faz para obter o galardão da vida eterna? Quanto tempo você investe na sua vida eterna? Que quando você tiver com 70 anos, 60, respeito quem tem essa idade, já está tarde. Já está tarde. A Bíblia fala que o nosso tempo de vida é 70, 80, com canseira e enfado. Porque o mais importante para a gente na Páscoa é a ressurreição de Cristo, que significa a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. E aí eu quero finalizar te perguntando o seguinte: você entende o que é Páscoa mesmo na sua vida? Páscoa é ressurreição para nós os cristãos. É uma ressurreição de um Deus que está no nosso meio. E Páscoa é muito mais que uma simples comemoração. É de fato uma libertação no coração. Eu fico vendo as pessoas que carregam aquele símbolo da cruz bonito no peito, né? Assim, com pingente. Tem gente que até tatua, né? Tatua a cruz. E no seu coração? A cruz está aí? Hã? Você carrega a cruz no coração? A ressurreição está no seu coração? Não adianta nada marcar o corpo, carregar pingente, se você não vive a cruz de fato no coração. Eu queria que você pensasse sobre isso.